Olá, felizes. Vamos continuar falando do novo nascimento. O novo nascimento, quando João Batista estava batizando, ele disse assim: eu estou batizando vocês com água, mas como que ele dissesse, o batismo da água não tem muita força, então ele disse assim: depois virá o meu superior e vai batizar vocês com um batismo mais excelente. Aí veio o superior dele, o Senhor Jesus, e disse, vamos prestar atenção, e disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, jamais verá o reino dos céus. O Senhor Jesus dizendo isso, ele está nos dizendo que a conversão é uma condição única para nós. Precisa haver em nós a conversão. E como eu consigo ajudar na minha conversão? Sim, consigo. Todos nós conseguimos. Como foi falado no vídeo passado, morre-se o velho homem e nasce a nova criatura para viver em novidade de vida. Então nós podemos fazer isso o tempo todo. Eu pôr na minha mente, a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa, eu não me justifico, eu não me defendo, eu não tenho razão, eu não julgo ninguém, eu não procuro culpado, eu não perco a paz com nada, eu não perco a paz com as afrontas, com as calúnias, com as perseguições. É claro que a gente vai falhar muitas vezes, mas é uma maneira de nós nos adaptarmos à conversão, ou seja, a nos tornarmos uma nova pessoa. E para nós nos tornarmos esta nova pessoa, nós temos obrigatoriamente que ir perdendo os velhos hábitos de quando não éramos da igreja e adquirindo os novos princípios, os crescimentos e nos justificando. A principal coisa que nós precisamos fazer, não faltar de culto e orar muito. Por que não faltar de culto? Porque nós somos carne, espírito e alma. E na Bíblia está escrito, a carne que é pó, ao pó tornará. O espírito que é de Deus volta a Deus que o deu, e a alma será transformada e receberá um novo nome, o nome do seu Deus. Por que do seu Deus? Porque a alma que cair para o sul ali ficará, a alma que cair para o norte ali ficará, a que cair para cima ressuscitará no último dia para gozo e repouso eterno. A que cair para baixo ressuscitará no último dia para fogo eterno, vergonha eterna e desprezo eterno. Voltando à fala do Senhor Jesus, se nós não tivermos conversão, jamais veremos o reino dos céus, que é o segundo batismo, que é o batismo da conversão. É o selo do Espírito Santo, é outra coisa. Ser batizado com o Espírito Santo também, isso é outra coisa. O segundo batismo é o da conversão. Então nós nos convertemos, tá? Nós nos tornamos uma nova pessoa. Como já falamos várias vezes, o velho homem do pecado está morto, a nova criatura ressuscitou para viver em novidade de vida. Então, nós vamos viver em novidade de vida e nós vamos esforçar para nós evoluirmos nesta novidade de vida.
mudando os nossos hábitos, sabendo-se que isso é uma condição sem escolha para a vida eterna. Então nós temos que esforçar para isso a vida inteira. Por exemplo, eu tinha um vício. Eu vou me esforçar até perder esse vício, porque senão eu vou entrar naquela condição. Os viciados não herdarão o reino de Deus. Então eu vou me adaptar para perder os maus costumes, para perder os vícios. Uma coisa muito importante é nós não permanecermos na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São principalmente aqueles que não querem que nós sejamos da igreja. São aqueles que não querem que a gente fique na igreja. Por quê? Porque a gente não faz mais as coisas que fazia, etc. Então, é um conjunto de coisas e nós temos que fazer isso dia e noite. Nós temos que nos esforçar para isso o tempo todo, porque se eu disser todos os vícios, se eu disser eu vou dar um tempo nesse vício e Deus vai me dar força de manter esse tempo, eu vou dar esse tempo, eu vou aguardar, eu vou mudar. E por que ir na igreja sempre? Para alimentar da palavra. Por quê? Nós alimentando da palavra, o Espírito de Deus que está em nós fortalece, nos ajuda a dominar a nossa carne e manter a nossa alma viva. Então, e manter a nossa alma viva é ressuscitar o velho homem. Então, as pessoas têm muita dúvida. Qual o espírito que está em mim? Eu tenho o espírito de vida e tenho o espírito de Deus que habita em mim. Agora, nós temos que ter muito cuidado e esforçar muito para a nossa conversão. Por quê? Porque Deus não nos obriga a ser fiel, Deus não nos proíbe ser infiel, Deus nos dá livre-arbítrio. Então, isso aqui tem umas condições que indiretamente já foram faladas, e nós vamos falar diretamente. Então, nós temos livre-arbítrio de fazer as obras que nós queremos. Sendo assim, cabe a nós o tempo todo procurarmos agir como servo de Deus, agir como uma pessoa que serve a Deus. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um vício e Deus me deu a graça de chegar à conclusão, porque se nós não chegarmos à conclusão que nós temos que deixar o vício, é impossível. Se for protelando, é impossível. Então nós temos que lutar. Então, eu cheguei no espelho, olhei na minha cara, na cara do Noé, e falei com ele, você vai tomar vergonha e você vai exercer o seu caráter, a sua dignidade, o temor de Deus, e vai dar um tempo nesse vício. E eu estou dando um tempo, já vai fazer 60 anos, eu quero dar um tempo por mais 60 anos. Então, se nós não nos esforçarmos muito, converte não. Daqui a pouco, volta para o mundo? Sim. Como? Com uma condição. Está escrito, o batismo limpou o templo do Espírito Santo. Templo limpo, o Espírito Santo habita nele. Mas se nós continuarmos fazendo tudo o que fazia antes de servir a Deus, nós vamos sujando o templo, vamos entristecendo o Espírito Santo e chega uma hora que o Espírito Santo sai de dentro de nós. E aí o que acontece? Acontece que, como está escrito,
aquele espírito que saiu, ele vai lá e busca mais 7 pior do que ele, e entra nesse templo e faz desse templo 7 vezes pior. Então, nós temos que ter muito cuidado para não deixar os maus espíritos voltar, para nós não voltarmos a praticar as velhas obras. Como disse o Senhor Jesus, o porco voltou ao vômito. Então, é condição necessária nós termos o tempo todo o esforço da nossa vida para nós. Eu evangelizei um irmão uma época, ele tinha um vício muito ruim, e chegou um ponto que ele viu que não ia aguentar, ele mandou a esposa dele trancar ele num quarto e não soltar. Ele ficou trancado lá 2, 3, 4 dias, até os espíritos deixar ele. Por quê? Nós temos vícios? Não. Os maus espíritos usam a nossa carne para colocar desejo na nossa carne, para que nós vamos ao vício e com isso vamos coabitar com ele. Então, nova criatura, novidade de vida, tudo novo, o novo homem ressuscitou, o homem da paz, o homem do amor. Todo mundo da terra é filho de Deus? Não. Todo mundo da terra é criatura de Deus. E quem é filho? Filho é aquele que crê no Filho de Deus e passa por um certo batismo, porque tem muito batismo por aí, aquele que crê no Filho de Deus e passa por um certo batismo e vai se esforçar para crescer espiritualmente, para desenvolver espiritualmente, para não faltar de culto, não perder a palavra, enfim, não faltar de culto e ouvir e obedecer a palavra pregada pelo Espírito Santo, que é a palavra pregada pelo pregador que não ganha salário. Porque, segundo o Senhor Jesus, o pregador que ganha salário é mercenário. Então, nós temos que ser alimentados pela palavra do pregador que prega por dom e não por salário. Aí reforça a nossa alma, alimenta o Espírito de Deus que está em nós. De novo, nós temos o Espírito de vida, o Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade e que nós temos que tratar ele com muito amor e carinho para que ele não abandone o templo e aí fica 7 vezes pior. Vamos tomar cuidado, vamos cuidar disso aí. Esse é o Novo Nascimento. Curta, compartilhe, nos ajuda a participar do canal e nos ajuda divulgando, clicando, filiando, ouvindo os vídeos até o fim. Nos ajude. Deus nos abençoe.